Gente, e hoje a gente vai falar sobre o futuro, sobre o profissional do futuro. Então a gente vem passando por uma fase de grandes mudanças aí, a tecnologia vem inundando todas as profissões, não sobrou espaço para ninguém, então o cara que trabalhava na área rural tem que se adaptar à tecnologia e sobra pra gente também. Então para quem trabalha com fitness, trabalha no lado bem humano, também precisa se adaptar à tecnologia. E quando eu comecei a montar essa palestra, eu ganhei um presente, assim, porque eu peguei um Uber, eu estava indo dar essa palestra na UFPR. Estava indo dar essa mesma palestra na UFPR e peguei um Uber, eu tinha viajado no dia anterior, tinha pegado ônibus de madrugada, assim, daí cheguei na rodoviária, peguei o Uber, indo para a UFPR. Todo Uber gosta de trocar uma ideia, né? A gente começou a trocar uma ideia e eu pensando na palestra, nas coisas que eu ia falar lá, e falei, eu tenho que fazer uma palestra sobre tecnologia e trabalho, como isso afeta as nossas vidas. E aí, me ajuda. Acho que é esse aqui que tem que estar para trás. Aí, ó, acho que agora vai rolar, hein? Eu vi o Mickey aqui, ninguém me falou nada. Beleza, vamos ver se vai travar, não vai, mas acho que vamos nessa. E nesse Uber eu comecei a trocar ideia com ele sobre o que estava acontecendo no mundo e ele falou, cara, engraçado você falar isso, porque eu tô no meu terceiro emprego que eu não escolhi estar por causa da tecnologia. Eu falei, como assim? Ele falou, eu perdi 3 empregos já para evolução tecnológica. O cara tinha o seu Alfredo tinha uns 60 anos. Ele comentou que lá por 95 ele trabalhava como organização de documentos, assim, processos administrativos, e implantaram um sistema na empresa. Quando implantaram um sistema na empresa, mandaram ele embora. E daí ele começou a trabalhar para advocacias. E na advocacia o trabalho dele era basicamente buscar assinatura. Era basicamente buscar assinaturas e levar para os advogados, um leva e traz de documento. Então ele trabalhava numa área administrativa também, mas basicamente se leva e traz de documento e cartório. Quando a internet realmente explodiu e todo mundo abraçou a internet, o e-mail ficou muito fácil. E as pessoas começaram a trocar informação por e-mail e ele perdeu o emprego de novo. Daí ele virou taxista. E o resto da história vocês já sabem. Quando o Uber chegou, ele falou, agora eu não vou perder tempo, não vou esperar mandar embora. Foi lá, comprou o carro, saiu do táxi e está lá ganhando dinheiro com o Uber. E o fim da conversa foi basicamente ele me contando o quanto ele tem noção de que isso vai acontecer de novo. E eu achei incrível ouvir da sabedoria dele, que ele não pode mais parar, porque ele sabe que vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e ele com 60 anos precisando se readaptar no mercado. E quando você começa a pesquisar sobre esse tema, vamos falar sobre tecnologia, sobre profissão e futuro, você encontra umas notícias animadoras, tipo essas aqui, ó. Os 10 empregos mais procurados atualmente não existiam há 10 anos. 65% das crianças que estão entrando na escola hoje vão trabalhar em empregos que ainda não existem. 50% da força de trabalho humana mundial vai perder seu emprego nos próximos 20 anos. E esses dados são do Fórum Econômico Mundial, tá? O resumo disso aqui é tipo, que merda, né? O que eu faço? Porque basicamente se a gente prepara nossos alunos, se a gente estuda para o futuro, porque não tem sentido eu estudar alguma coisa que não seja aplicável na prática para a profissão. Quando isso acontece em entretenimento, correto? Então eu estudo porque eu gosto, porque aquilo me proporciona prazer. Se é algo que não vai ser útil, não tem sentido eu realmente estudar. E o que acontece hoje é exatamente isso. A gente não sabe para onde as coisas estão indo. E isso acontece por causa da robotização das coisas. Esse aí vai rolar melhor? Acho que sim, cara. Alô, som? Aí, agora me sinto mais tranquilo. Por causa da robotização das coisas. Então, a gente está colocando software em tudo.
eu falei no começo sobre agricultura. A agricultura hoje é um dos setores que mais gira dinheiro tecnologicamente. E tecnologicamente pensando em máquinas, mas também pensando na biogenética, assim, como eu altero o solo, como eu altero as plantas para que elas produzem mais. Então, todos os cenários estão rodeados de tecnologia. E todos os empregos que a gente imagina, hoje eles são afetados por algum tipo de software, por algum tipo de tecnologia que está entrando no mercado. Vai ficar mais fácil assim. E, de novo, quando a gente olha para isso, a gente começa a pensar no nosso próprio emprego. Então, tem alguém aqui que é educador físico? Levanta a mão. Educadores físicos, nutricionistas, tem algum? Gestores alguns também. Eu tenho certeza que na área de educação física vocês já tiveram que se transformar devido à tecnologia, devido a alguma coisa que vocês tiveram que se adaptar, desde um sistema, desde um aplicativo novo que saiu, ou qualquer coisa do tipo. E uma vez que todas as áreas estão passando por essa transformação, teve um site que criou o seguinte domínio, começou a reunir todas as pesquisas que a gente tem hoje sobre o futuro do trabalho, e o nome do site é assim, willrobotsTakeYourJob.com. Tipo, os robôs tomarão o meu emprego.com. E daí quando você coloca alguns empregos lá que a gente conhece bastante, do tipo motoristas de táxi, choferes, nos próximos 20 anos, qual é a chance, qual é a probabilidade de você não ter mais esse emprego? Então quando você fala de taxi drivers, 90% desse emprego não existir. Daí você vai falar, Lucas, Uber, né? Os caras vão virar Uber. E daí eu vou dizer que não, os Ubers estão inclusos aqui. Os últimos 3 investimentos que a empresa Uber fez, se eu não estou enganado, os últimos 3 foram em empresas que produzem tecnologias de carros autônomos. Ou seja, eles sabem que o futuro não terá motoristas. Eles já sabem que não precisarão dos motoristas e que eles têm que se adaptar e já começar a pensar no que vai estar acontecendo. Então eles, diferente de empresas como a Kodak, por exemplo, que perdeu o mercado quando a gente digitalizou tudo e preferiram ficar segurando o filme das máquinas que a gente tinha, eles já estão preparando a próxima empresa que vai matar a atual empresa deles. Pessoas que se formaram comigo, quando a gente fala de contadores e administradores de serviços de negócios, os contadores vão desaparecer daqui 20 anos, porque a maioria das coisas que a gente faz são apenas registros de dados. Então eu preciso registrar coisas para que pessoas possam conferir depois, porque a gente tem poucos sistemas de confiança, onde eu posso confiar em você que você fez alguma coisa no passado. E a partir do momento que a gente traz tecnologias como a blockchain, por exemplo, que deixam tudo registrado de forma imutável, então ela é eterna, a gente não consegue apagar aquilo e nem mudar aquele dado, algumas profissões perdem o sentido. Administradores, a mesma coisa. Se você simplesmente é uma pessoa que move documentos daqui para lá, puxa um relatório, interpreta esse relatório e passa para alguém, um robô vai fazer isso muito melhor daqui a pouco. E daí eu falei, né, eu vou puxar a chance dos nossos empregos aí da área fitness estarem ativos daqui a 20 anos. E rufem os tambores, tá todo mundo salvo. Todos os empregos da área fitness estarão ativos daqui a 20 anos ainda. E alguém tem uma dica de por que isso vai acontecer com esse tipo de áreas e não com áreas como contadores, por exemplo? Alguém tem um palpite? Oi? Envelhecimento da população, mas eu... Pessoas... 3 coisas bem legais. Pessoas, expectativa de vida, o aumento, e questões emocionais. Essas áreas estão tratando diretamente com outros humanos. Tá? A gente sempre está tratando com outros humanos, mas a prestação do serviço envolve diretamente o bem-estar de outro ser humano. E a gente não conseguiu ainda fazer um robô deixar a gente feliz. Ou um robô dar um abraço na gente, a gente se sentir super bem. Ou um robô chegar para você e te passar um treino ou te ouvir que vai fazer você sair de lá super bem.
Porque quem aqui já trabalhou com educação física sabe, isso eu já ouvi de educadores físicos, de fisioterapeutas, de nutricionistas, falando, cara, eu faço mais uma sessão de terapia do que uma aula. Porque muita gente chega e desabafa e conversa. E esse lado humano vai continuar presente. Mas a real é que ninguém está salvo. Nenhum dos trabalhos que existe hoje vai existir daqui a 20 anos como ele funciona hoje. Então esse é um detalhe bem legal. Todos os trabalhos vão mudar. Tudo vai se transformar e a gente tem que estar muito ciente disso. Que mesmo que eu consiga ainda aplicar as mesmas habilidades que eu tenho hoje no futuro, não significa que elas vão ser operadas da mesma maneira. E por mais que a gente que tenha um senso de desespero, falando, meu Deus do céu, para onde isso vai, o que eu vou fazer? Isso já aconteceu antes, já aconteceu bem mais de uma vez. Desde que a gente lida com tecnologia, tem pessoas tendo que se adaptar. Da primeira lança que a gente fez para tirar uma fruta do pé porque a gente não conseguia, até hoje quando o Uber vai lançar os carros autônomos. E mais ou menos aí há 100 anos, 110 anos, a gente passou pela segunda revolução industrial. Então, teve um cara chamado Henry Ford que ele criou a Ford e lançou o Ford T, o primeiro modelo de carros em escala. Então, ele começou a produzir carros em escala. Então, antigamente a gente até tinha isso, mas era muito para poucos, era manufaturado, era feito à mão quase. E quando ele fez isso, ele deu um shift no nosso, não só na forma como a gente se comportava, mas na forma que a gente tinha que pensar. Porque o que acontecia antes, por exemplo, se eu fosse um sapateiro, era de alguém chegar para mim e falar assim, Lucas, eu quero um sapato. Eu falava, que legal. Eu pegava a sola, colocava no tecido, passava o cadarço, ia lá, pintava, fazia toda a estrutura dele e entregava no final do dia para ele. Então eu conseguia produzir um tênis em um dia. E daí eu me reunia com mais outras 9 pessoas, nós éramos 10, e a gente conseguia produzir 10 tênis em um dia. E esse cara, chamado Henry Ford, ele começou a perceber outras coisas. Que se eu tivesse ali passando só o cadarço, e outra pessoa estivesse colando a sola, e outra pessoa estivesse pintando o tênis, e outra pessoa estivesse costurando, a gente 10 pessoas conseguiriam produzir 100 tênis num dia. E isso afetou drasticamente a forma como a gente opera no mundo. Porque a partir desse momento, eu não podia mais conversar com alguém, decidir que eu ia fazer um tênis, e acordar meio-dia, ou viajar, ou fazer qualquer outra coisa, e fazer aquilo no tempo que eu quisesse. Agora, se eu tivesse 8 horas, se eu não tivesse 8 horas da manhã na linha da produção, ninguém daquela fila andava. E a gente passou por um grande período onde a gente começou a tratar todo mundo mais como engrenagens do que como pessoas. Então, se você não está aqui no horário, você está fora. Se você não performa bem, você está fora. A gente troca a engrenagem. E a gente teve que se adaptar drasticamente a esse modelo. Tanto que a gente começou bem mal, inclusive, mal que eu digo para o ser humano, trabalhando 16 horas por dia em trabalhos super danosos para a gente, e a gente foi criando leis e foi se reajustando nesse ponto. Mas a questão é que todo mundo se adaptou e sobreviveu. Então o cara que cuidava de cavalos, então eu tinha lugares onde eu produzia uma ferradura, por exemplo, porque todo mundo andava de cavalos, ou em cima do cavalo, ou ele puxando uma carroça. Quando começou todo mundo a andar de carro, o que aconteceu com o emprego desse cara? Não tinha mais demanda, não tem mais emprego, precisou achar outra forma de fazer dinheiro. E esse cara teve que sair à procura de outro trabalho. O perigo do nosso tempo é que talvez agora a gente não seja mais o cuidador do cavalo. Talvez agora a gente seja o cavalo. E eu vou explicar para vocês por quê. Tem um termo que a gente tem que entender bem quando a gente fala de tecnologia e quando a gente fala desse mundo que a gente está entrando, desse mundo de inovação, esse mundo exponencial, esse mundo das startups, que é o pensamento exponencial. O quanto a gente tem que pensar que as evoluções, elas são geométricas e não aritméticas, que elas se dão em multiplicidade, não em soma. Vamos chegar lá. Tem um cara chamado Moore e ele formulou a lei de Moore. Ele formulou a teoria de Moore, que depois foi conhecida como a lei de Moore,
que ele falou assim, a tecnologia, da forma que a gente desenvolve hoje, a cada 18 meses ela duplica o seu avanço, a sua evolução, mantendo o mesmo preço. Então, a cada 18 meses, isso ele formulou lá em 70, que a cada 18 meses ela duplica, mantendo o seu mesmo custo. Quando a gente fala de double, de duplicar, a gente está falando de progressão geométrica. A gente está falando de exponencialidade. E para vocês terem uma noção melhor disso, se eu dou 30 passos aqui, em progressões no modo linear, eu ando 30 metros. Faço conta bem. Se eu dou 30 passos numa escala geométrica, eu chego a 1 bilhão de metros. E a gente não tem noção dessa escala, do que são 30 elevado 1, são todos esses passos elevados a 30. A gente chega a 1 bilhão e a gente não tem nem noção do que é 1 bilhão, do tamanho dessa escala. Para vocês terem noção, alguém tem noção do que são a contabilidade de 1 milhão de segundos? Que um segundo a gente consegue contabilizar, eu sei, beleza, passou. 1 bilhão de segundos, 1 milhão de segundos dura 1 semana e 4 dias. 1 milhão de segundos. Alguém tem um palpite de quanto duraria 1 bilhão de segundos? 31 anos e 8 meses. Então, esse pensamento exponencial está muito além do que a gente consegue imaginar. A gente não tem noção de onde as coisas vão chegar, quanto mais elas evoluem. E esse é o momento da história em que a gente está hoje, em que a capacidade de previsão que a gente tem de onde as coisas vão estar, ela tem aí 5 anos, 10. Não tem nenhum futurista hoje que arrisque dizer o que vai estar acontecendo em 2050. Nenhum. E a real é que a gente não faz ideia do que está para acontecer. Então a gente tem uma noção do que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, mas ninguém consegue fazer previsões. Quando nossos bisavós estavam trabalhando, provavelmente o pai deles tinha uma profissão de marceneiro, e o avô também tinha uma profissão de marceneiro, e o bisavô também tinha uma profissão de marceneiro. As profissões elas se mantinham ao longo das famílias. E a gente foi chegando no final do século XX, e pela primeira vez na história, uma família poderia ter pessoas trabalhando em empregos completamente distintos, mas mesmo assim, ainda pela vida inteira. Então eu escolho uma carreira para seguir, e eu vou ser médico, eu vou ser especialista nisso e eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar nos Correios e eu vou fazer isso minha vida inteira. E o governo dava muito suporte pra gente nesse aspecto. O que acontece hoje é que, com essa aceleração, essa exponencialização, a gente vai passar por, no mínimo... Eu já passei por 5 empregos, eu estou com 28 anos. Eu conheço muita gente que já passou por pelo menos 3 também. Ao longo da nossa vida, pensando que a gente vai trabalhar com 60, 70 anos, a gente vai passar por no mínimo uns 10 empregos diferentes. Com grandes chances de mudar completamente de área. Completamente, drasticamente. Há 7 anos, eu dava aula de parkour. Eu estava lá na Praça 29 de Março, a essa hora, dando aula, ensinando crianças a subirem muro. Há 3 anos, eu estava trabalhando com uma agência de marketing. Hoje eu estou trabalhando com inovação, gerindo uma equipe. Eu não consigo dar um palpite para mim do que vai estar, de onde eu vou estar daqui a 3 anos. Nenhum. Tem um cara chamado Yuval Noah Harari, que escreveu 3 livros, Sapiens, bem famoso, recomendo, Homo Deus, bem famoso, e agora 21 lições para o século XXI. E ele se arrisca a dar um palpite sobre o futuro quando a gente fala disso, e ele fala assim, se alguém vir falar do futuro para você e parecer ficção científica, provavelmente é mentira. Mas se alguém vir falar do futuro para você e não parecer ficção científica, com certeza é mentira. Porque vai parecer. Então a gente sabe que as coisas vão continuar mudando rápido e a gente tem que entender o que sobra, o que está além da mudança. E além da mudança estamos nós. Estou eu aqui, Lucas Lima, sei quem sou, estão todos vocês aqui que sabem quem são. E vocês continuarão aqui com essa mudança ou não. E
por incrível que pareça, a gente falando bastante de tecnologia, quanto mais a gente fala de tecnologia, de automação, de robotização, mais a gente tem que falar de autoconhecimento, de humanização, de como eu trato as outras pessoas. E daí eu lembro de uma frase do Bruce Lee, que ele fala assim: "Be the water, my friend." Seja água. E nesse contexto ele está utilizando como você coloca água dentro de um copo e ela se torna um copo. Você coloca a água dentro de uma vasilha e ela se torna vasilha. Você coloca dentro de uma xícara, ela se torna xícara. E toda vez que vocês se apegarem à vasilha, ao invés do conteúdo dela, vocês vão sofrer. Toda vez que eu achar que eu sou meu crachá, toda vez que eu achar que eu sou meu uniforme, eu vou sofrer. Porque eu tenho que me conhecer além disso. Eu tenho que me conhecer além do que me dizem que eu sou, ou do diploma que eu tenho, ou da profissão que eu construí. Porque isso pode cair depois de amanhã. E daí você tem que se levantar e falar: não, eu tenho essa experiência, eu sei lidar com pessoas assim, assim, assado, eu sei analisar problemas assim, assim, assado, portanto eu posso navegar para onde eu quiser. E daí no mundo corporativo, ou onde você conseguir trabalhar, você pode fazer parte de outro copo. Mas nunca confundir o copo com o conteúdo do copo. Outra coisa que a gente sabe é que tudo que é previsível e repetível vai ser melhor executado por robôs. E é bom que seja. Tá? Quantas pessoas a gente não tem aí que sofreram danos físicos mesmo e mentais de ficar anos e anos e anos executando a mesma tarefa todos os dias? Todo mundo que já trabalhou sabe o que é um saco. Quando você tem que ficar fazendo a mesma coisa, automatizado, você fala: pô, eu tenho que fazer isso hoje. Não te dá tesão nenhum, não te gera... Não estimula a criatividade, não te dá um desafio, mas você tem que executar. Então, para esse tipo de tarefa, que ótimo que os robôs estão vindo, que eles vão executar isso melhor do que nós. Então, lembrem que vocês não podem confundir água com copo. Vocês também têm que lembrar que toda vez que vocês estão fazendo uma tarefa operacional, em breve vocês têm que estar cientes que aquilo vai ser tomado por alguma automação. E que vocês têm que começar a pensar além da tarefa, e sim no objetivo, na estratégia, no todo. E daí eu trouxe, a gente falando de robotização e automação, eu trouxe 3 vídeos bem rápidos. Esse aqui, ele é do estoque da Amazon. Então esses são os robozinhos que fazem a gestão do estoque da Amazon. E uma coisa muito legal é que todos eles são indivíduos, eles são únicos, eles são peças únicas, e todos eles agem de acordo com um sistema maior. Então, ao mesmo tempo que eles estão trabalhando por conta própria, eles sabem onde estão todos os outros robôs, o que todos os outros estão fazendo e o que eles devem fazer ou não. E isso aqui está funcionando hoje. Perfeitamente. Tá? Então imagina quantos empregos isso não tomou. Quantas pessoas que antes tira caixa, põe caixa, que fazem isso até hoje no Brasil, estão fazendo agora. Quantos empregos que isso não tomou. E daí você fala: beleza, Lucas, mas essa é uma tarefa bem direta, reta, pontual de você executar. Um robô tem suas limitações. E daí eu trago esse cara aqui, da Boston Group, que inclusive por ser praticante de parkour, me deixa bem ofendido ver ele fazer essas coisas. Então a gente está conseguindo trazer movimentos que são complexos, que são extremamente humanos, para robôs também. Então, isso é uma máquina executando algo que a gente faz por lazer, e o legal disso não está nem no que ele executa, mas na quantidade de possibilidades que isso abre. Tá? Tem uma coisa bem legal que acontece agora. Percebam que ele cai, ele desequilibra para trás e ele compensa o equilíbrio dele. Vocês já imaginaram o tanto de possibilidade que isso não dá para um robô? Um robô que consegue se equilibrar e compensar o equilíbrio dele. Beleza, então a gente está falando aí de coisas manuais, de coisas físicas, e que ainda a gente tem a nossa área, né? A gente vai conseguir tratar melhor outros humanos. E daí agora talvez vocês sofram um pouquinho para ouvir. Eu vou... Quanto tempo temos? 10 minutos? Vai dar tempo. Que essa aqui é uma ligação de um robô que o Google acabou de lançar.
I'm calling to go with your customer client. I'm looking for something on May 3rd. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. We think AI can help with this problem. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule an appointment for you. Let's listen. Hello, can I help you? Hi, I'm calling to go with your customer client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Atendente que não percebeu que estava falando com o robô. Tem umas coisas muito legais, do tipo, ela fala between 10 and noon. Tipo, ela pensa para falar. Então o Google trouxe várias atribuições de como a gente se comporta para um robô. Essa robô é muito mais simpática que eu no telefone, com certeza. Então várias questões humanas também a gente vai conseguir automatizar e trazer isso à tona. E daí trouxe aqui o que fazer então, né? Porra, então tem nada pra gente, não sobra nada. E não deixaria vocês irem embora sem saber o que fazer. O Google, a gente está falando do Google, ele fez uma pesquisa aí há alguns anos, 2017, perguntando para os funcionários deles assim, o que faz do seu gestor um bom gestor? E você colocaria um outro gestor no lugar dele se ele tivesse quais habilidades? E eles colocaram em torno de 20 habilidades para eles escolherem, e 8 das 20, as 8 primeiras, eram todas habilidades humanas, o que a gente chama de soft skills. Soft skills são todas as habilidades que não estão no seu diploma, que a faculdade não te ensina. Elas são criatividade, elas são inovação, liderança, trabalho em equipe, comunicação, capacidade de inovar, de resolver problema complexo. Todas as habilidades que os robôs ainda não conseguiram e nem vão tão cedo se apropriar. E até o ano 2000, esse STEM, que significa Science, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, ele era a base curricular dos Estados Unidos. Eles falaram, a gente tem que investir em ciência, em matemática e tecnologia. Chegou em 2010, os caras já perceberam que todas as pesquisas apontavam que esse era o caminho errado. Porque um matemático, um cientista conseguiria criar um software que ia tirar dezenas de outros empregos. E que, na verdade, o que a gente deve investir são realmente as habilidades humanas. Então, não significa que você não precisa ou não pode fazer engenharia ou ciência ou matemática. É ótimo fazer todos eles. Mas você precisa, sim, investir nas suas habilidades humanas, esses soft skills. Esse aqui é um relatório do Fórum Econômico Mundial dizendo quais são as próximas tendências para 2020 de habilidades desejadas pelas empresas. Todas as 10 são habilidades humanas. Tá? Quando eu falo habilidades humanas, eu estou falando de coisas que vocês podem desenvolver por conta própria. Tá? Vocês podem desenvolver com a equipe de vocês. Não precisam de uma faculdade para isso. Não precisam de um diploma para isso. Tá? Eu saber trabalhar em equipe, eu ter inteligência emocional, essas coisas elas se desenvolvem no dia a dia. A gente precisa de estímulo para fazer isso, mas a gente consegue desenvolver elas. A grande dificuldade de desenvolver a habilidade emocional é que a gente não é acostumado a aceitar os feedbacks que estão relacionados às nossas habilidades e a gente não sabe dar feedback em relação a isso. Então é muito mais fácil eu dizer assim, Felipe, você errou na tabela do Excel, do que eu falar assim, Felipe, você não tem inteligência emocional para lidar com o cliente. E você precisa trabalhar isso assim, assim, assado. Ou você não sabe trabalhar em equipe. Ou você precisa melhorar isso e você precisa melhorar a capacidade de liderança. Se eu dou um feedback desse, a gente mal sabe como proceder. Você fala assim, tá, beleza, como que eu sou o melhor líder? Que curso que eu faço? Onde eu faço isso? A gente não sabe para onde ir a partir disso. E infelizmente, poucas pessoas estão ensinando. E cabe a gente começar a se desenvolver nisso, estar mais atento, estar mais... a gente vai falar de autoconhecimento também, mas estar mais ciente de como a gente se comporta. E o resumo é isso aqui. Habilidades comportamentais, emocionais, sociais e mindset. É isso que vai diferenciar a gente no mercado de trabalho daqui para frente. Tá? Mas e a tecnologia? Onde que ela entra? O que a gente faz com ela? Na nossa área mesmo,
na área de fitness, a tecnologia está inundando. Então a gente tem milhões de aplicativos. Eu tenho um aplicativo desde para fitness, o cara vai fazer um treino, daí mostra um vídeo, daí o outro que conta minhas calorias, e o outro que passa o áudio do dia, e o outro que me incentiva, lembra de beber água, o outro que me lembra de meditar. E todos eles fazendo funções que muitas vezes a gente tem que pagar uma nota para fazer. A gente tem agora os wearables. Então, aqui mesmo devem ter várias pessoas que usam um relógio que tira batimento cardíaco, que se você correr ele já sabe quantos passos você deu. Se você dormiu bem, ele vai avisar. Se você não dormiu bem, ele também vai avisar. E o ponto é que a gente tem um mundo de dados agora. A tecnologia tem a capacidade de coletar tudo e registrar tudo. E a gente precisa saber interpretar isso. Então, se eu sou um personal, agora eu consigo saber exatamente o que está acontecendo no seu dia a dia, porque você vai ter um relógio, um anel, que pode mandar para o meu e-mail, que sou teu personal trainer, todos os dias como está teu desempenho. E daí eu vou conseguir adaptar o teu treino em relação a isso. Se eu sou um gestor, eu consigo saber exatamente quantas pessoas entraram na minha academia, quantas pessoas saíram, como elas avaliaram. Várias lojas têm câmeras que estão avaliando se as pessoas estão sorrindo ou não, porque a gente já consegue fazer isso. E daí a gente consegue saber se o atendimento está legal ou tem que mudar. E no fim das contas, a vantagem vai ser de quem souber integrar melhor tudo que a tecnologia proporciona, inclusive essa leitura desses dados, e as habilidades humanas, que é como eu me relaciono com outras pessoas, a minha capacidade empática, de eu saber que você tem um problema real. As startups que estão milionárias, elas estão resolvendo problemas. E para você identificar um problema, você precisa só de uma coisa: empatia. Quando você identifica esse problema, a solução ela vai surgindo. Nubank, por exemplo. O Nubank surgiu e transformou o que é ter um cartão de crédito. Se vocês nunca fizeram um atendimento com o Nubank, façam. Vão lá reclamar. Liguem para um deles, porque é excelente. A gente estava há 30 anos, uma das coisas... Tinha pesquisa que dizia que as pessoas gostavam mais de ir no dentista do que no banco. De tão chato que é ir no banco. E daí esses caras pegaram e falaram: cara, a gente tem um problema gigante aqui, como que a gente lida com ele? Então eu preciso de empatia com o meu cliente para entender o que ele realmente precisa, para eu conseguir fazer a transformação com ele. E lembrar disso, especialização é para robôs. Tá? Nós seremos cada vez mais generalistas. Eu preciso entender um pouquinho mais de tudo, eu preciso saber como me comportar em vários ambientes, eu preciso saber como falar várias línguas, como reagir em diferentes situações. Então, uma outra dica é: saiam da caixa de vocês. E é clichê, tipo, pensar fora da caixa, mas não é isso. Cara, eu vou fazer uma aula completamente diferente, eu vou falar com uma pessoa completamente diferente. Porque a inovação, tanto se fala em inovação, a inovação ela não está dentro da bolha, ela está sempre na interseção. Ela está sempre quando eu cruzo com uma outra bolha e falo: caraca, isso aqui que está sendo aplicado em salão de beleza, eu podia aplicar aqui. E daí eu trago alguma coisa diferente para dentro de uma indústria inteiramente nova. Faça do aprendizado constante esse hábito, tá? Faça disso um hábito. Então esteja constantemente aprendendo, recebendo novos estímulos e aberto a eles. E por último, a primeira frase de todos os livros, que é: conheçam a si mesmos. Tá? Estava lá no portal de Delfos, na Grécia Antiga, e não deixa de ser importante, e pouca gente consegue entender a profundidade disso. A única diferença de quando na Grécia Antiga falavam isso e de agora é que hoje vocês têm concorrência. Nós temos concorrência. Se eu não conheço a mim mesmo, se eu não sei quem eu sou, pode ter certeza que o Facebook sabe. A Netflix sabe que tipo de filme você gosta. O Spotify sabe quando você está na bad. Tá? O teu patrão sabe se você terminou um namoro ou não, porque você está performando mais ou melhor. Os nossos dados estão aí. E se você não souber o que você quer, vão colocar qualquer coisa na sua frente e você vai comprar. E a gente está falando hoje de um cenário pequeno, onde não tem tantos dados meus online ainda, ou tantas pessoas têm acesso. Na verdade tem, mas a gente não se dá noção. Mas isso vai se multiplicar exponencialmente nos próximos anos. Então essa é a minha última dica, de que busquem esse autoconhecimento para vocês se desenvolverem, que qualquer lugar no futuro vocês estarão bem. E obrigado por hoje.